Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 9 de Mateus. O cenário tá estranho, né? Deixa eu chegar pra cá. É isso, segundou, agora começando o ano de verdade, né, gente? Não só em março, mas 5 de janeiro. Porque, enfim, para algumas já até começou, né? Mas acredito que para outras começa hoje e para outras ainda só realmente depois do carnaval. Vamos orar, consagrar a Deus esse tempo, esse ano e vamos que vamos. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais uma semana que se inicia, Deus, por mais um mês, que seja um mês produtivo, um mês, Deus, de satisfação em estarmos começando um novo ano, que o Senhor renova o ânimo, o fôlego de vida dentro de nós, que as coisas tenham sido mudadas com a virada deste ano, que haja, Pai, paz nos lares em nome de Jesus, que haja o sangue de Jesus nos cobrindo, nos levando, nos guardando em tudo que fizermos, que haja o Teu Espírito Santo dando sabedoria, graça de discernimento e direcionamento em tudo que falarmos, decidirmos, em nome de Jesus, Deus, nós apresentamos o ano de 2026 diante de Ti, o ano das eleições, o ano da Copa, o ano dos sonhos realizados, o ano dos milagres, o ano da provisão do Senhor, o ano dos livramentos, o ano, sabe, Deus, em que o Senhor talvez vai fazer cortes na nossa carne, na nossa vida, no nosso coração, mas vai sarar, porque o Senhor é o Deus da cura, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, o Deus da paz, sabe, Deus nunca nos deixará e nós sabemos que em breve esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Então queremos render tudo a Ti, Senhor, e Te dar graças desde o início do nosso ano, da nossa semana e do nosso dia e do nosso mês. Em nome de Jesus, Te pedimos ainda para que nos dê entendimento acerca da Tua palavra. Em nome de Jesus. Hein? Bora. Então vai dizer assim, gente. Capítulo 9 de Mateus. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico. Primeiro a gente tem que lembrar então do capítulo passado, que ele sai ali do local que ele foi expulsar os demônios daquele rapaz que vivia entre os sepulcros, né? Então, na cidade de Gedara. E o povo, depois de ter perdido ali as suas riquezas, que eram os porcos, né? Que eram mais de 2.000, dizem que é mais de 2.000, dizem não, em algum dos evangelhos. E aí vai dizer que eles expulsam Jesus de lá. Então Jesus foi lá, cumpriu uma missão e já foi. E aí ele voltou para sua cidade, que era Cafarnaum. No capítulo 6, 4, vai mostrar ali que Jesus, depois de ter passado por toda aquela tentação, né, aquele período ali no deserto, depois de ter sido batizado, então ele não voltou mais para Nazaré, para morar em Nazaré com a sua família, né, que era onde ali muito provavelmente moravam seus pais, seus irmãos, mas ele foi morar em Cafarnaum. Então aqui vai dizer que Jesus, depois de ir para Gedara, volta para sua cidade e de cara já vão lá e apresentam um paralítico. Ele, vendo que eles tinham fé, diz ao paralítico: coragem, meu filho, seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande?
Pois vou mostrar a vocês que eu, Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. E aqui os seres humanos, né, as pessoas ali, eles entenderam. Não era na condição de Deus que Jesus estava agindo, era na condição de homem. Tanto que hoje a gente vê, né, alguns ministérios de cura, de milagre. Então, Jesus, ele nos deu essa autoridade, Deus estava, né, liberando a partir de Jesus. Mas o que aqueles homens não aceitavam qualquer coisa, tudo bem, isso você pode fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, perdoar pecados não. Por quê? Porque eles tinham um ritual muito extenso, muito, né, complexo, que era ali o do sacerdote que tinha que entrar aqui. Como assim Deus estava perdoando, Jesus estava perdoando pecados, né? E sei lá, e no meu coração é que às vezes as pessoas estão doentes por causa dos seus pecados, porque elas não veem saída deles, né? E isso acaba prejudicando o corpo físico. Então, quando Jesus as liberta, né, desse mundo espiritual pesado que está dentro delas, que é, né, aquela... Então, ele vira, e em várias passagens aqui, Mateus vai mostrar que Deus primeiro fala coragem. Coragem para viver a sua vida sem pecados, a sua vida perdoada, a sua vida livre desse peso, dessa doença emocional que está te corroendo e que está se manifestando aí na sua vida física. Pode ser que seja, pode ser que eu esteja enganada em relação a isso, mas é o meu pensamento em relação a isso. E aí vai continuar dizendo: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho nas Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. E aí esse texto vai fazer referência a Oséias 6,6. Eu queria até ler, esqueci de marcar. Não vou conseguir achar em tempo. Achei. 6,6 que vai dizer assim: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. E o que Jesus pediu foi muito simples, né, gente? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como você ama você mesmo. Então aqui parecia bem estranho, aqui é o momento do chamado de Mateus, né? A pessoa da qual a gente está lendo o Evangelho. E ele tá aqui descrevendo um Evangelho, uma pessoa que talvez não tinha a menor chance, porque a classe dos cobradores de impostos eram as mais odiadas da face da terra. Eles eram, assim, considerados os traidores, os... Ai, que ódio que eu tenho de vocês, né? E Jesus resolve se sentar com essas pessoas, e aí os fariseus
vira e fala, cara, Jesus, deixa eu te contar, você tinha que estar sentado com a gente. Nós que somos santos, somos bons, somos corretos, procuramos sempre viver. Ele vira e ele fala, esse povo tem precisado de salvação, sabe? Essas pessoas, eu vim para elas. Os médicos não precisam, os sons não precisam de médicos, sabe? Se vocês acham que tá tudo certo na vida de vocês, então não tem nada que eu possa fazer por vocês. Eu vim aqui na Terra com uma missão e ela só vai ser feita, só vai ser cumprida por aqueles que entenderem que precisam de algo. Então nós precisamos entender que nós precisamos de salvação, que nós precisamos de Jesus e que nós precisamos de sua graça redentora, salvadora. Porque se você achar que está tudo ok com a sua vida, você não precisa de Jesus. Ele não veio para você. Então vai dizer no versículo 14, então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu, vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Então aqui, para mim, essa passagem sempre foi muito difícil de compreender, muito confusa, né? Mas aqui, recentemente, eu acho que eu comecei a ter uma compreensão. Então aqui Jesus está falando que ele estava ali num tempo de preparação, de fazer daquelas pessoas odres novos, pessoas novas, vestes novas, né? Para que assim pudesse derramar. E com esse derramar, eles então precisariam buscar através de jejum, de oração e tal. Mas primeiro eles precisavam estar bem, né? Como às vezes eu falo, ai, quando a gente tá mal, tudo bem, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar. Mas às vezes você tá tão mal que você não consegue jejuar. Que Jesus precisa fazer uma obra em você antes. Né, que você precisa sentir o amor, sabe, o perdão de Deus. Então tem hora que a gente não consegue jejuar. Eu passei por vários momentos assim. Falei, cara, minha igreja toda jejuando. E eu falava, eu não tô em condições de jejuar. Eu tô tão triste, sabe? E tudo bem, o jejum, ele vem pra quebrar algumas coisas, né? Mas tipo, sabe quando você não está em condições? E é isso. E aí, continua no versículo 18, eu vou aqui direto, porque senão a gente não acaba em tempo. E aí, aproveitando aqui o nosso tempinho para fazer o nosso jabá, sobre a comunidade, como eu disse, a gente não vai conseguir, eu vou agora finalizar corridão, mas na comunidade ela tem esse propósito da gente continuar por lá fazendo o estudo dos capítulos que a gente estuda aqui. Então é um tempo em que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo ali, vai ser 15 minutos também, mas vai poder comentar as outras partes que, meu Deus do céu, as próximas partes parecem ser ainda mais importantes. Alguma coisa também desses aqui eu devo escrever no Instagram mais tarde. E é isso, mas quem não se inscreveu, tá aí no link da descrição. Se inscreva lá na comunidade online Eu Escolho Cristo todo dia, pra gente poder tá continuando, né, sendo ministrados para o nosso dia. E aí a gente tem 3 momentos por dia. É o momento
esse primeiro momento, né, que a gente dá continuidade lá, mais 15 minutinhos para falar dos outros que não deram tempo aqui, e aí à tarde, assim, no meio da tarde a gente vai falar ali um pouco sobre propósito e no final do dia a gente tem um momento assim de, sabe, deixar, né, eu gosto de dizer que é isso, né, que que Jesus estava falando aqui no versículo 16, ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Então é esse momento da gente estar se renovando para o dia seguinte, para que, né, deixando ali as feridas, as dores, dificuldades, né, alguma coisa relacionada a perdão que não conseguiu, né, durante o dia. E a gente sabe que nosso Deus é um Deus perdoador, um Deus que, né, mas que a gente precisa às vezes que alguém fale, ou que, tipo, sei lá. Além disso, a gente tem alguns desafios na comunidade. Então é por aí. Espero ver vocês lá e vamos continuar para a gente finalizar aqui dentro dos 20 minutos. Vai dizer no versículo 18. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: "A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que ela viva de novo." Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: "Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé." E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus logo foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre, viu a multidão numa confusão geral, disse: "Saiam todos daqui. A menina não morreu, ela está dormindo." Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo gritando: "Filho de Davi, tenha pena de nós." Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: "Vocês creem que eu posso curar vocês?" "Sim, Senhor, nós cremos", responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: "Então, que seja feito conforme vocês creem." E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: "Não contem isso a ninguém." Porém, eles foram embora e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela região. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: "Nunca vimos em Israel uma coisa assim." Mas os fariseus diziam: "O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios." Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: "A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita." Devo falar sobre isso no meu Instagram ou sobre outro aqui. Enfim, é isso. Esgotamos o nosso tempo. Boa semana para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.